A parte número 2, pessoal, ó, vou destacar aqui para vocês o seguinte, ó. Resuma em português. Você viu até que ele destacou aqui, ó, mas eu ainda vou destacar mais. Em português. Então, não invente querer escrever em inglês. O texto abaixo em, no máximo, olha só esse detalhe, pessoal, 120 palavras ou 120 caracteres, tanto faz. Tradução literal. Agora eu vou marcar mais ainda. Eu vou marcar, o que? É bem destacado aqui, ó, de vermelho. Tradução literal será o que, pessoal? Desconsiderada. Como assim, Emanuel? Está dizendo, então, que eu não posso fazer, por exemplo, o que as pessoas fazem quando escrevem um artigo científico. Como assim artigo científico? No artigo científico a gente tem o quê? Um resumo, né? Se você for analisar, pessoal, o resumo, ele é basicamente o quê? Um recorte, né? Você vai lá, vê a introdução, aí recorta alguma coisa e coloca no resumo. De repente você vai lá nos seus objetivos gerais ou específicos e recopia também, Ctrl+C e bota o Ctrl+V no resumo e coloca um pouquinho da conclusão também. Então, quer dizer, se você quiser, você pode fazer o resumo de um artigo científico só com recortes. Você pode fazer isso, mas não é o que a questão está dizendo. Ela diz bem claramente, ó, tradução literal do texto será desconsiderada, ou seja, o que isso quer dizer? Ó? Vou botar aqui para não ter problema, para você não dizer que não entendeu. Ó. Nada de usar o que, pessoal? O famoso Ctrl+C e vou botar outro agora também. Ctrl+V. Entendeu? Como assim, mano? Eu não vou poder usar? Não. Se você tá achando, eu gostei dessa partezinha aqui, eu vou selecionar ela, vou traduzir, depois eu pego outra partezinha aqui, eu selecionei, vou traduzir, essa aqui eu traduzi, e aí eu vou fazer um resumo bem legal. Não. Mas, mano, não é possível fazer isso. Isso em artigo científico, como eu mencionei, pode fazer, todo mundo faz isso, mas aqui a prova está deixando claro, é como dizer, Manuel, eles podem fazer isso? Claro que podem, pessoal, isso aqui é uma prova, cada prova pode até seguir um padrão, mas a prova também de determinada instituição, ela pode também criar regras próprias, entendeu? Então aqui não é uma pegadinha, aqui simplesmente é uma exigência da prova, assim como ela está mandando você escrever em português, assim como ela está mandando você não ultrapassar 120 palavras, lembrando, 120 palavras não é muito, viu? Se você, por exemplo, está achando, Manuel, 120 palavras é muito, então agora eu vou fazer uma informação para você. Você está vendo que esse parágrafo, esse texto, ele tem o quê? Ele tem vários parágrafos, né? O maior deles, com certeza, aliás, o primeiro é um dos parágrafos maiores que tem, né? Mas mesmo assim ele parece que não tem muito, pois eu vou lhe dizer uma informação chave agora. Se você quiser saber quantas palavras ou caracteres tem nesse primeiro parágrafo aqui, eu já contei, eu vou passar para você agora. Ó. Vou até escrever aqui, ó. Ele tem, ó, esse primeiro parágrafo, 150 palavras. Aí você vai dizer, Manuel, e esse primeiro parágrafo tem já tem 150? Tem. Então, quer dizer, se você escrevesse isso aqui, você já iria perder pontos. Porque você teria escrito 130 palavras a mais. Então, você tem que escrever bem menos do que isso. Manuel, eu posso escrever menos do que 120? Pode. Quantos você me aconselha? Não, pessoal, não precisa ter essa questão de cuidado com quantidade. Contanto que você não escreva, por exemplo, 40, 50 palavras, você pode ser sucinto sim, até porque é justamente isso que ele quer. Ele está dizendo, ó, tradução literal não vai ser desconsiderada. Então, ele quer o quê? Ele quer aportuguesar, ele quer tradução equivalente, ele quer que você pense, interprete e faça o seu próprio resumo. Se você tentar copiar alguma coisa daqui, ele vai desconsiderar. Entendeu? Então, cuidado com isso e cuidado com quantidade. Agora, vamos lá que eu vou traduzir com você e eu vou lhe dar um exercício bem legal, algumas técnicas para você tentar se preparar para uma questão como essa, porque até hoje eu ainda não tinha visto uma instituição cobrar isso, mas você viu, a instituição ela é livre, ela pode criar regras, ela pode criar táticas para tentar ludibriar, tentar lhe enganar, tentar fazer com que diminua a sua pontuação. E lembrando, ela não especificou aqui nessa prova qual foi o sistema que ela utilizou para pontuar. Então, tipo assim, aqui como é parte 2, digamos que essa parte 2 valesse 5 pontos. Se você, por acaso, perdesse aqui, automaticamente a parte número 1 você teria que acertar toda. E mesmo que você acertasse ela toda, você tirava quanto? 5. Então, não é o suficiente. Você tem que ter uma pontuação também nessa parte número 2, entendeu? Não deixe ela para depois. Ok? Se prepare para isso agora. Vamos lá comigo.
Vou traduzir, muita atenção. Imaginando que, de certa forma, você não tivesse com pouco tempo, que você tivesse deixado essa questão por último, né? Eu vou traduzir de uma forma assim, bem corrida, para você tentar extrair a ideia principal. Até porque, nesse tipo de questão, ele está pedindo, ó, resumo, né? Resumo. Então, tente focar, não necessariamente só na ideia principal, mas também na ideia global, entendeu? Porque toda informação é importante, mas dependendo da sua interpretação, certo? Então, vamos lá. Começar aqui a tradução, ele coloca aqui, ó, Modern Society, significa o quê, ó? Porque, aliás, primeiramente com o título, né? Why a Great Books Education and Most Practical, né? E o autor é de David Campbell, significa o quê, ó? É uma pergunta. Por que uma ótima educação em livros, ela tem que ser uma educação mais prática? Vamos ver agora. Vamos lá. A sociedade moderna adotou uma perspectiva historicamente recente de que o propósito da educação é um treinamento para o local de trabalho. Sob esse ponto de vista, a faculdade deve fornecer aos alunos habilidades e conhecimentos que os preparem para obter empregos satisfatórios e com salários razoavelmente altos para o resto de suas vidas, ou então para o fim de suas vidas. O senso comum diz que a melhor maneira de atingir esse objetivo é, primeiro, com o aluno de graduação, selecione uma ocupação, tipo assim, imaginando que você é um aluno de graduação, de ensino superior, você vai selecionar uma ocupação promissora e especialize-se no campo apropriado de estudo. Resumindo, tipo, eu terminei, por exemplo, educação física. Então é bom eu procurar fazer uma pós-graduação nessa área, porque se você fizer em outra, vai ficar aquela coisa. Embora a gente saiba que tenha pessoas que trabalhem, por exemplo, tenham se formado em determinada área, ou então trabalhe em determinada área, mas não seja especificamente formado nela, o melhor seria o quê? Você não desfocar. Continuando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Como aluno de graduação, né, selecionar a ocupação promissora e especialista no campo apropriado de estudo. E segundo, após a graduação, terminar a graduação, ingressar diretamente no mercado de trabalho ou cursar pós-graduação ou escola profissionalizante para formação mais especializada. Pronto, até aí está tudo bem, né? Continuando. A lógica parece ser que quanto mais cedo alguém conclui a educação, quanto mais cedo alguém conclui a educação e começa a trabalhar em sua área, menor será o custo da educação e melhores serão as perspectivas de avanço para as posições seguras e bem remuneradas. Perfeito. Embora essa já tenha sido uma estratégia razoável, não é adequada ao ambiente econômico em desenvolvimento. Pronto. Até aí já falou muita coisa, né? Muitos dados, né? Mas vamos continuar. O mundo está mudando em ritmo desconcertante, ou então em ritmo que a gente não consegue acompanhar. Qualquer pessoa que possui um computador e tenta acompanhar o desenvolvimento em hardware, software, né, os programas e tudo, e as incompatibilidades que os acompanham, está muito ciente da velocidade da mudança. Essa rápida mudança, especialmente a mudança tecnológica, tem implicações extremamente importantes, deixa eu ver aqui, aqui eu poderia traduzir para mercado de trabalho, não teria problema não. No passado, era possível olhar para a força de trabalho do país, determinar quais das ocupações existentes era mais desejável em termos de pagamento e condições de trabalho, e escolha para o qual se preparar. Mas a rápida taxa de mudança está obscurecendo a bola de cristal, tipo assim, não dá para você prever o que vai acontecer, né? Como sabemos que um trabalho bem remunerado hoje será bem remunerado amanhã? Realmente, é uma pergunta muito, muito preocupante, né? Não dá para você saber, a não ser que você tenha uma experiência muito grande ou então que você se aconselhe ou peça ajuda. Continuando, aqui é um exemplo. Um fotógrafo me contou sobre um artesão talentoso e altamente habilidoso que tocou fotografias. Ele era o melhor da nossa região.
E as pessoas sabiam disso. Como a democracia, aliás, como a demanda por sua habilidade era tão grande, ele não foi capaz de continuar o trabalho. Há alguns anos, porém, este artesão fechou repetidamente, ou então de repente, sua loja. Ele não tinha trabalho suficiente para permanecer no negócio. Devido ao desenvolvimento de hardware e software de computador, qualquer pessoa com apenas um pouco de treinamento pode agora alcançar resultados anteriormente alcançados por apenas por artesãos altamente qualificados. A tecnologia havia tomado as habilidades desse artesão, tinha tornado as habilidades dele obsoletas. E este não é um caso isolado. A tecnologia está antiquando quer dizer assim, deixando obsoleto, né? Muitas habilidades. Pronto, aqui é um exemplo, né, que a gente vê que pode ser aplicado em qualquer situação. Uma hora você pode ser muito bem requisitado, uma hora você pode ter muito trabalho, não dar de conta assim, não vou dizer de quase nada, mas não conseguir dar de conta de tudo. Outra hora você pode estar com todo o tempo livre do mundo porque você está faltando trabalho. Em sum significa o que? Em suma, viu? Em suma, né, no caso, não importa, né? Não importa a ocupação. Não importa a ocupação que você escolha. No caso que se escolha, então você escolha qualquer outra pessoa. O futuro está cheio de pontos. Pontos, no caso, assim, está cheio de dúvidas. Ponto de interrogação, se você quiser. Tanta imprevisibilidade exige uma estratégia diferente de especializado, no caso da pessoa, né? Deve-se aprender habilidades mais gerais e transferíveis, que proporcionarão a flexibilidade para se ajustar a quaisquer mudanças que possam ocorrer. Um trabalhador bem treinado deve ser capaz de compreensão, realizar cálculos matemáticos básicos. Quando a gente fala de matemática, geralmente a gente pensa em coisa muito difícil, né? Não, é coisa básica mesmo. Conduzir-se com responsabilidade e ética e trabalhar bem com os outros, ou seja, a questão da relação pessoal. Essas habilidades tornarão a pessoa adequada para a maioria dos ambientes. Você viu, né? Para a maioria dos ambientes. E capaz de aprender rapidamente e fácil as habilidades mais básicas, né? Mais requisitadas para uma carreira nova, tipo assim, um emprego novo. A gente deveria, no caso, se preparar, né? Aí ele coloca: portanto, um realismo obstinado, um realismo no caso assim, obstinado no sentido de dizer assim, que você vai encarar de frente mesmo. Com a segurança econômica de longo prazo como objetivo, ou seja, estabilidade financeira, parece ditar uma estratégia educacional de graduação de se concentrar em habilidades de aprendizado geral sólidas. Exatamente o que uma boa educação em livros oferece. Pronto, basicamente isso. Agora, pessoal, o que você tem? Ó? Vou analisar aqui, ó, terminamos. Nós temos o que aqui? Ó? Uma folha, aqui lembrando que é uma folha de rascunho, né? Logicamente eles iam lhe dar uma folha de rascunho, né? Se aqui fosse, por exemplo, a folha, não vou dizer de redação, mas uma folha oficial, eles teriam que lhe dar uma folha que fosse em branco, né? Para você poder escrever. E aqui diz, ó, por favor, faça aqui o seu resumo com letra legível e sem rasuras em até 120 palavras. Pessoal, uma coisa, aquelas pessoas que têm aquele costume de tipo, eu vou dar um jeito de deixar o meu texto maior escrevendo com letra de forma, não vai adiantar aqui, porque eles não estão analisando número de linhas, eles estão analisando o quê? Número de palavras. Então, tanto faz você escrever com letra de forma, eu digo assim, escrever tudo maiúsculo, como escrever minúsculo, não importa, porque o que eles vão analisar são as palavras, entendeu? Outra coisa, não vá ficar atrelado nessa coisa de tipo, eu vou ficar sempre escrevendo e tudo que eu ficar escrevendo eu vou contar. Não, não faça isso, até porque você vai fazer um rascunho antes, né? Lembrando que não pode passar de 120. Então, agora, o que eu poderia dizer? Você teria uma tática legal, seria o quê? Ó? Você já leu, né? Você poderia tentar extrair alguns pontos gerais de cada parágrafo ou então do texto como um todo, né? E tentar fazer a correlação deles. Ó, vamos lá. Uma coisa que foi falada, não precisa copiar o que eu vou colocar agora, viu? Mas se você quiser, vou colocar aqui, ó. Um primeiro ponto que eu poderia colocar. Deixa eu ver. Escrever aqui. Pronto. Vou colocar aqui de preto mesmo, né? Acho que vai ficar legal. Vamos ver. O primeiro ponto, vou colocar aqui.
Lembrando que você não precisa concordar comigo. Isso aqui foi o meu resumo, entendeu? Que eu fiz. Eu fiz depois de ler o texto uma vez e depois de ter colocado assim alguns pontos, assim, no caso que eu achei que eram chaves, certo? E depois de ter principalmente pensado bastante. Vamos lá. O que eu pude extrair daí? Eu vou colocar aqui, ó. Houve, né? Houve grandes mudanças no mundo em termos de educação e como se preparar para o mercado de trabalho ao longo dos anos. Eu fiz isso baseado em quê? No que eu li. E eu tomei muito cuidado em não ficar utilizando as mesmas palavras. É tanto que você viu no texto, ele deu a ideia de tempo, mas ele não falou, por exemplo, que era muito tempo. Então, por isso eu coloquei ao longo dos anos. Mas eu também poderia ter colocado ao longo do tempo. Agora, se eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, ao longo dos anos, eu tirasse a palavra anos e colocasse décadas, aí já seria um pouco estranho, né? Por quê? Porque em momento algum o texto, ele falou no caso, em idade, ou seja, em número. Então, quando eu coloco anos, já fica uma coisa mais geral, entendeu? Pode ser mais pode ser menos pode, mas com certeza não seria muito maior, entendeu? Então, por isso deixei aqui. Vamos para o próximo. Agora a gente vai para o segundo ponto, né, que eu coloquei aqui. Vamos lá, aqui. Seria qual esse meu segundo ponto? Eu achei interessante, né, que eu vi, não estou dizendo que é o segundo parágrafo, mas uma outra coisa que eu achei e foi sequenciado, né? Diz assim, ó, eu coloquei dessa forma. Antes, um estudante acadêmico fazia o possível para... Aí, como é que poderia ser? O que o estudante acadêmico fazia, pessoal? Que era, assim, o possível? Iniciar um curso. Aí, detalhe, eu não sei se você se lembra, ele colocou curso profissional, né? Eu coloquei a palavra profissional, vou até colocar aqui agora, mas depois eu lembrei daquilo que não é para usar a tradução literal. Você está vendo que eu não estou traduzindo de forma literal, mas o que você puder fazer para deixar a sua linguagem um pouco diferente da tradução, porém com o mesmo sentido, faça. Porque o que seria esse curso profissional? É aquele curso que você pega mais prática depois da faculdade. É o quê? É um curso, dependendo da palavra, é o quê? Técnico. Manuel, e eu posso fazer isso? Não é poder, você deve fazer isso, porque essa prova ela está pedindo o quê? Ela está mandando dizer duas coisas. Tradução literal, evite. Tradução equivalente, faça. É isso que ele quis dizer. Então, não vá achar que, eu vou colocar a tradução, vou colocar curso profissionalizante, curso profissional e vai ficar melhor. Não, seria melhor aqui curso técnico, né? Vamos lá, ele daria, de certa forma, assim, uma vontade maior de ler da pessoa que vai corrigir a prova, né? Vamos lá, ele coloca aqui um curso técnico, né? Logo que terminava o curso superior. Pronto, acabou. Aí seria o segundo, né? Vou botar aqui em outro espaço. Vamos para o terceiro. Entretanto, desculpa. Hoje não há o quê? Muito tempo. Não há muito tempo para aprender algo e colocar o que aprendeu em prática. Pronto. Aí seria outro ponto. Mas esse ponto é pequeno. Eu sei que é pequeno. Mas justamente isso. É porque, como disse, são ideias, né? Vamos para o quarto, que eu coloquei aqui. Colocou quantos, Emanuel? Eu coloquei pelo menos uns 8, pessoal. Que eu acho interessante, porque às vezes a gente coloca... eu não vou colocar pouco. Não, coloque vários agora. Se você quiser uns 10, porque depois você vai analisar aquilo que você pode tirar e pronto, entendeu? Mas agora tem que vir as ideias que vêm na sua cabeça. Quarto. O mercado
de trabalho é imprevisível. Outro ponto. Vamos para o próximo. Quinto ponto. Um determinado serviço pode ser muito procurado hoje e amanhã, eu estou me referindo àquele exemplo do artesão, né? E amanhã, não. Pronto. Mais um ponto, sexto. A tecnologia interferiu diretamente no mercado de trabalho de muitos profissionais. De muitos profissionais. Perfeito. Não, tu já fez 6. Tem mais? Tem sim, pessoal. Sétimo. O aprendizado deveria, aqui eu já estou próximo da conclusão, da minha conclusão, né? Ser mais prático e menos teórico. Oitavo, né? Só um detalhe, se você está achando estranho, ó, até aqui eu já escrevi mais ou menos umas 89 palavras, mais ou menos isso, né? Mas vamos continuar. Aí você diz, Emanuel, isso aí seria o quê? Seria a sua conclusão? Poderia, pessoal. Eu poderia tanto finalizar como o aprendizado deveria ser mais prático e menos teórico, como eu também poderia dizer, o aprendizado deveria ser mais prático. Pronto, tanto faz. Então vamos agora. Até aqui eu já tenho o quê? Ó? 89 palavras. Emanuel, tá legal, tá, mas é porque, tipo assim, para eu chegar e simplesmente colocar o número 1, aliás, número 2, antes do número, depois do número 3, depois do número 1, botar o número 3, depois do número 2, não ia ficar muito legal. Então, o que eu faço? Vou fazer uso agora dos conectivos, que são o quê? As conjunções. Essa prova, ela mostrou muito a importância de você saber utilizar os conectores, não é verdade? Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, quando eu digo assim, ó, houve grandes mudanças no mundo em termos de educação e como se... Aqui é como, viu? Ajeitei aqui, já você coloca. E como se preparar para o mercado de trabalho. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Não, tudo bem. Deixa aqui é como, viu? Vou botar aqui a letra O, bem rapidinho. Pronto. Como se preparar para o mercado de trabalho ao longo dos anos. Aqui eu não achei necessidade de colocar nenhum conectivo. Não achei nenhum. Por quê? Porque fica legal você sair dessa oração e vir direto para essa. Ó, antes, um estudante acadêmico fazia o possível para iniciar um curso técnico, logo que terminava o curso superior. Beleza. Aí o que eu faço? Eu vou vir direto para essa? Eu até poderia fazer isso, mas como eu já estou admitindo que aqui é, de certa forma, o passado e aqui é o presente, então você concorda comigo que aqui tem de certa forma, o quê? Um contraste. E a gente aprendeu que existem conjunções que passam a ideia de contraste ou no caso, contradição. Seria o quê? Seria as conjunções adversativas. Então, uma conjunção adversativa que apareceu muito no texto foi o quê? Foi entretanto. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou escrever. Vou botar aqui de azul para dizer que são os conectores, né? Então, do número 2 para o número 3, eu escreveria a palavra... Vou até colocar aqui, ó, normal, ó. Eu escreveria bem aqui, ó, entretanto. Reticência, e aí poderia, ó. Entretanto, hoje não há muito tempo para aprender algo e colocar o que aprendeu em prática. Você entendeu que ficou melhor? Porque agora não são só frases soltas, são frases que estão conectadas por causa da palavra que eu coloquei, ou seja, aqui é um conectivo. Vamos então ver se tem algum conectivo também do 3 por 4. Ó, hoje não há muito
muito tempo para aprender algo e colocar o que aprendeu em prática. Aí aqui, ó, o mercado de trabalho é imprevisível. Aqui você vê que é como se fosse uma pausa muito grande. Então, o que eu poderia colocar aqui, ó, entre o 3 e o 4 para poder unir? Eu escolhi fazer isso, ó. Emanuel, mas aí tu não botou uma palavra só. É lógico, pessoal, os conectivos não precisam ser só palavras, entendeu? Não precisam ser só conjunções. Quando você diz assim, ó, hoje não há muito tempo para aprender algo e colocar o que aprendeu em prática. Podemos dizer que o mercado de trabalho é imprevisível. Entendeu? Eu consegui fazer um conectivo utilizando um pequeno sintagma, né? Essas 3 palavrinhas aqui conseguiram estabelecer uma conexão entre a oração número 3 e a oração número 4, entendeu? E isso aí vai aumentando, de certa forma, o corpo do meu texto. Só que aí é como diz, vai aumentando, mais importante do que aumentar, estabelecer a conexão, porque como você viu aqui, eu já tinha um número bom de palavras, aqui 89 palavras, mas aqui eu estou aumentando porque eu estou vendo necessidade. Quarto, ó, aqui ó, o mercado de trabalho é imprevisível, vamos para o quinto. Um determinado serviço pode ser muito procurado hoje e amanhã não. Aqui realmente eu não vejo necessidade de botar um conectivo. Você pode até pensar em algum se você quiser, mas eu não vejo necessidade de botar do conectivo do 4 para o 5. Vamos ver do 5 para o 6. Ó, um determinado serviço pode ser muito procurado hoje e hoje não. A tecnologia interferiu diretamente no mercado de trabalho de muitos profissionais. Aqui, de certa forma, ficou um pouquinho vago. Então, como é que eu poderia estabelecer um conectivo daqui para cá? Eu preferi escolher esse, ó. Pronto. Olha só agora, ó. Um determinado serviço pode ser muito procurado hoje e amanhã não. De fato, a tecnologia interferiu diretamente no mercado de trabalho de muitos profissionais. Você viu que ficou melhor? E agora o último, vamos lá. Ó. A tecnologia interferiu diretamente no mercado de trabalho de muitos profissionais. O aprendizado deveria ser mais prático e menos teórico. O que eu poderia colocar aqui, pessoal, para ficar melhor? Ó, eu escolhi colocar isso. Já que eu estou concluindo, ó, como eu já tinha dito anteriormente, podemos dizer que, então vamos trocar, podemos, pronto. Sendo assim, ó, a tecnologia interferiu diretamente no mercado de trabalho de muitos profissionais. Sendo assim, podemos deduzir que o aprendizado deveria ser mais prático e menos teórico. Você percebeu que ficou muito melhor esse meu resumo depois dos conectivos? Então é por isso, pessoal, que eu tenho que saber utilizar conjunções, eu tenho que saber interpretar. Se eu não conseguir fazer isso, logicamente eu posso me preparar, eu posso tanto perder uma questão de assinalar, como eu também posso errar uma questão como essa aqui, entendeu? Então cuidado com isso. Então esse aqui foi o meu resumo. Se você dizer, Manuel, só por curiosidade, tu pode me dizer quantas palavras saiu aí? Posso, vou dizer agora, ó. Aqui, ó, tudo até agora, eu consegui fechar nas 90 palavras. Exatamente. Isso aqui tudo, pessoal, valeu o quê, ó? 90 palavras. Tá aí, ó. Eu tenho 90 palavras aqui, ó. Do ouve até o teórico são 90 palavras. Emanuel, eu sei que eu sou suspeito para falar, pessoal, porque esse resumo aqui fui eu que fiz, entendeu? Mas analisando a tradução que eu fiz com você, que é uma tradução total, né? E as palavras que eu utilizei, que não foram exatamente as mesmas palavras, coisas que eu adaptei, coisas que eu interpretei e coloquei diferente, mas com o mesmo sentido, e principalmente os conectivos que eu coloquei para não ficar a ideia solta, eu acho que ficou um bom resumo. Aí você diz, Emanuel, ficou um bom resumo, 90 palavras, e agora a sua chance é muito grande de tirar a pontuação total dessa parte. E lembrando que, como eu falei anteriormente, essa prova aqui, ó, ela não especificou quanto valia. Pode ser, não estou afirmando, entendeu? Não posso afirmar, dizer isso, porque não apareceu aqui, mas ó, isso aqui, ó, essa parte 2, ela poderia sim valer o quê, ó?
5 pontos. Ela poderia muito bem valer os 5 pontos. E se eu por acaso não conseguisse, Samuel, se eu sou uma pessoa muito ruim de escrever, não tenho hábito de escrita e tudo, e aí eu perdesse essa questão, então você já sabe o que aconteceria. Se essa parte aqui valesse 5 pontos, automaticamente você teria perdido todo o seu tempo, o estresse que você teve para se preparar para a prova, entendeu? Ou seja, tudo aquilo teria ido por água abaixo. Lembrando, foram o quê? Foram 7 textos e o último texto foi o quê? Foi para você fazer, esse resumo. Então, cuidado. Agora que você já sabe que isso é possível, se prepare. Pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi muito longo, eu sei. Parabéns para quem chegou até o final, entendeu? Tipo assim, conseguiu assistir direto, ou então assistiu pelo menos tudo no mesmo dia. E lembrando, analise como você está até agora. Por quê? Porque realmente é muita coisa que a gente tem que analisar, mas principalmente ver o nosso estado físico. Se você chegou aqui, no final da aula, no final desse vídeo, muito cansado, então imagine como se fosse na prova, porque aqui eu estou resolvendo para você. Lá você vai ter que fazer sozinho. Ah, mas eu vou levar o dicionário, mas o tempo que você vai procurar a palavra dicionário já vai ser outro tempo que você vai perder, no caso em que você poderia, interpretar a questão ou então talvez até escrever um resumo. Ok, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo e, por favor, mais uma vez eu peço, deixe seu comentário que é muito importante para a gente. Até mais!